Eu sou muito sensitiva. Já me disseram que teria que trabalhar isso dentro do espiritismo. Certa vez, eu sonhei com um irmão da minha avó que falecia. Acordei muito desesperada. Não consegui ver quem era, mas era um dos irmãos homens dela. E ela tinha dois. Como um estava muito doente, acharam que seria ele, quando eu contei. Mas eu falei que o meu sonho tinha um coração. E esse meu tio que estava doente tinha um outro problema que não era cardíaco. Quando ligaram para o outro irmão que morava em Minas Gerais, a esposa atendeu e disse que ele tinha acabado de ter um infarto fulminante. Quando eu era adolescente, fomos em Foz do Iguaçu conhecer as cataratas. Lá havia um passeio onde as pessoas pegavam barcos e iam pela água até bem próximo da queda d'água. Já havia encerrado os passeios naquele dia, então compramos o primeiro horário do dia seguinte. Íamos eu, meu pai, meu tio e o meu primo. Durante a madrugada, minha mãe passou muito mal e acabou sentando na cama. Ela então teve uma visão de uma mulher vertendo água, como uma grande cachoeira. Como ela não dormiu e ficou muito ruim, acabamos atrasando para o passeio que nos encaixava no dia seguinte. De repente, começou a chegar carros de polícia, bombeiros e helicópteros. Nos trancaram em uma sala sem notícia nenhuma. Foi um acidente com os barcos, muita gente morreu nele. Logo após o acidente ter ocorrido, minha mãe voltou a ficar bem. Eu tinha um tio que era dono de funerária, e desde pequena sempre convivi muito com as questões de morte. A funerária ficava na frente da casa dele, então na garagem onde ele guardava o estoque de caixões, e ele transitava sempre de um lado para o outro e fazia tudo o que era relacionado à morte da pessoa, isso na década de 80. Um dia estávamos visitando e eu comecei a brincar sozinha na área da rua, onde havia uma lápide pronta de uma criança que havia falecido recente. Quando estávamos voltando para casa, eu apaguei e não acordava de jeito nenhum, eu estava ficando gelada. A minha mãe chegou comigo praticamente morta na casa da minha avó, o que nos levou a uma benzedeira. Essa benzedeira disse que eu estava indo ficar com a menina, pois estávamos brincando juntas e ela havia gostado de mim. O meu irmão mora em um condomínio que entra com a digital, ou reconhecimento facial. Como eles tiveram um bebê, ele cadastrou o sogro e a sogra dele para entrar em um condomínio sem precisar autorizar. Sempre que alguém entra, notifica o celular dele. O sogro do meu irmão adoeceu e foi internado. Descobriram um câncer agressivo e ele ficou internado por mais ou menos um mês, em estado terminal. Na quinta-feira, meu irmão estava no trabalho e notificou a entrada do sogro dele, sendo que ele estava internado. Ele ficou assustado e ligou para casa para saber se estava tudo bem. Logo em seguida, avisaram do hospital que ele teve uma parada cardíaca. Reanimaram e ele foi para a UTI, indo a óbito no sábado. A questão é, como explicar a notificação de entrada dele, sendo que somente poderia entrar no condomínio por digital ou reconhecimento facial?